Ele virou uma grande armadilha de crescimento. Então, as empresas que querem se desenvolver, elas acabam sendo punidas nesse crescimento. Elas migram para faixas maiores, elas crescem de uma maneira em que ou elas fraudam ou elas não conseguem sobreviver. E essa fraude é abrindo diversos CNPJs. Coloca no nome dos filhos, coloca no nome do primo, do tio, e isso gera uma grande bagunça no nosso sistema tributário. O que nós estamos é muito mais perdendo dinheiro do que qualquer outra coisa. E estamos violando princípios constitucionais que foram inseridos pela própria reforma tributária. A emenda constitucional 132 nos trouxe, além da simplicidade e da transparência, a justiça tributária, a neutralidade e a não cumulatividade. E hoje o Simples Nacional, ele sim tem cumulatividade. Ele sim deixa de ser neutro na medida em que ele se coloca no meio da cadeia tributando todas essas empresas com IVA que na verdade é do consumidor. O imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços vai incidir sobre o consumo. E o consumo não pode ser da empresa. Essa tributação não pode ser dela. Então a empresa, ela precisa tributar sobre as suas bases, as bases corretas, de folha, de renda, e não sobre esse consumo. Então nós estamos no Simples tributando de forma indevida isso, colocando a ele, atribuindo a ele um recolhimento do tributo em que ele não faz parte. E com o split payment, o IBS e a CBS não vão nem sequer passar pelas empresas. Imaginem só que no momento em que nós tivermos o recolhimento, tanto pelo boleto bancário, pelo sistema financeiro, esse dinheiro não transita mais pelas empresas, nem do Simples Nacional, nem do lucro presumido e nem do lucro real. Então, por que nós vamos colocar esses tributos contidos na relação do Simples Nacional? Não faz sentido. Nós deveríamos tirá-lo de lá. E fazer a neutralidade é uma justiça fiscal, porque tem que ser o mesmo tributo quando nós estamos falando do mesmo consumidor. Nós estamos falando para o mesmo consumo, inclusive. O mesmo item, seja ele um medicamento, um serviço de educação. Nós não podemos criar uma distinção baseada no CNPJ. Nós temos que criar igualdade baseada no CPF. E para ele, sim, o cashback, a devolução do tributo, que é para as famílias de baixa renda, por exemplo. Então, o Brasil precisa deixar de tratar a pequena empresa como um privilégio, como já foi dito aqui antes, inclusive, pelos que me sucederam, e começar a tratá-la como uma etapa no ciclo de vida. Essas empresas, então, começam pelo Simples Nacional. A empresa é pequena, a empresa precisa se desenvolver, a empresa precisa de apoio para que ela possa chegar e ganhar outros estágios na sua vida, no seu ciclo. Hoje a gente tem uma grande fábrica de pobres. Nós criamos uma inviabilidade da folha de salários para essas empresas. Então hoje, ao sair do Simples Nacional, nós estamos sujeitos a uma tributação superior a 28%. Isso é degradante. Nós perdemos a capacidade de gerar empregos, nós perdemos a capacidade de gerar renda, economia fraca com isso. Nós temos hoje, como já foi dito, mais de 16 milhões de MEIs, 7,3 milhões de empresas no Simples Nacional, que claramente nos mostra a grande quantidade de empresas na base da pirâmide. Mas o dinheiro não está aqui, o dinheiro está para cima. Por quê? Porque essas empresas crescem, elas se desenvolvem. Nós precisamos puxar essas empresas de baixo para cima, para que justamente elas consigam ter bons resultados e parem de sonegar. A sonegação fiscal é inquestionável no Simples Nacional. É seguramente um dos maiores mecanismos de fraude, deputado, que nós temos no Brasil em criar várias empresas do Simples. Então, o que eu trago aqui, para que nós possamos debater melhor, é transformarmos o Simples. É nós trazemos as melhores práticas do mundo. Irlanda, Itália, Espanha, são países que hoje colocam um limite para que haja um incentivo às micro e pequenas empresas. Por exemplo, nós colocamos um prazo de 5 anos. Nós não podemos ter uma renúncia eterna no Simples Nacional. Por que é que nós vamos incentivar as empresas a ficarem para o resto da vida na condição de pequenas? Nós temos que dar um prazo para elas se desenvolverem. O IVA tem que ser igual para todos, sem distinção entre os CNPJs. Nós poderíamos, com isso, zerar o IRPJ, SSLL e zerar a tributação sobre folha. É assim que os países desenvolvidos tratam a micro e pequena empresa. É assim que eles crescem e geram uma economia forte, uma economia rica. Além disso, poderíamos chegar a um limite, claro, de 10 milhões, mas aqui um alerta importante, de receita líquida. Nós não podemos mais trabalhar com receita bruta. Isso é um absurdo. Nós estamos colocando uma receita bruta do qual nós inserimos um limite do próprio tributo. Então imaginem vocês que à medida em que nós colocamos o limite agora de, mesmo que 9 milhões e 700 mil, deputado, isso nos levaria a uma composição de um Simples Nacional em regime regular, tributando 28%. Imagina só, 1/3 praticamente desse limite já seria comido pelo próprio tributo. Então nós daríamos com uma mão
e tiraríamos com outra. Então, nós não podemos seguir nessa direção. A tributação tem que ser progressiva da folha para todas as empresas. Nós temos a tributação sobre folha mais onerosa de todos os países da América Latina. Isso também é um grande problema para que nós possamos nos desenvolver. Nós estamos prejudicando a geração de emprego e tirando isso do salário do empregado. Essa que é a verdade. Porque o empregado, ele não está recebendo valor. Não é para ele que chega esse dinheiro, esse recurso. Então o empregador, ele tem que empregar menos e gerar menos renda para os seus colaboradores. Apenas um CNPJ poderia ser beneficiado por CPF. Hoje é uma verdadeira festa, né? Nós temos vários CNPJs para uma mesma pessoa física, que vai somando faturamento, mas ela distribui, e mais uma vez, distribui entre outros CPFs. E isso gera aquela infinidade de empresas do Simples Nacional, que são verdadeiros grupos econômicos, com faturamentos superiores a 20, 30, 50 milhões de reais ao ano. Não são mais micro e pequenas empresas. Quem nós queremos defender? São esses? Ou são as verdadeiras micro e pequenas empresas que desenvolvem o país? E uma carência de 2 anos para o mesmo CPF poder abrir uma nova empresa. É assim que alguns países contornaram o risco evidente de uma outra fraude, que essa eu tenho. Os primeiros 5 anos beneficiado, eu levaria, obviamente, mais empresas novas para ter novos 5 anos, para reciclar esse benefício. Então nós temos que criar mecanismos de bloqueio para isso. Isso nos permite gerar novos empregos, muito mais empregos do que temos hoje, porque a micro e pequena empresa, ao ser totalmente desonerada, ela poderia, já não tendo lucro, não vai pagar IR-CSLL, porque hoje presume-se que ela tem lucro no Simples Nacional, vale lembrar, né? Todas elas têm ali IR-CSLL previsto nas principais faixas. Nós teríamos um aumento de base de arrecadação, com bases corretas e não com bases fictícias, como temos hoje. Uma redução efetiva da alíquota do IVA poderia ser viabilizada aqui, além de estímulos coerentes ao crescimento e à própria regularidade fiscal. Nós fizemos uma conta, presidente, de que nós poderíamos chegar até 2033, que é o final da reforma tributária, numa majoração de 350 bilhões de reais. Isso sustenta toda a isenção, a redução dos tributos que hoje nós temos para essas micro e pequenas empresas. Dá para baixar o INSS de todo mundo, dá para gerar muito mais emprego, muito mais riqueza e vamos gerar também um aumento de arrecadação, estímulos coerentes, como eu disse antes. Então, tudo isso nos leva a um resultado como país muito melhor, muito mais justo, respeitando os novos princípios constitucionais e colocando as micro e pequenas empresas de uma forma não temporária de ajuda para elas e também não uma punição permanente para quem burla. Não é? Então, é esse o objetivo que nós temos ao remodelar o Simples Nacional. É evidente que isso não é possível ser feito no curto prazo, como disse o próprio deputado Raul, não é algo que vai ser feito amanhã. Né? Hoje precisamos atualizar o teto, com certeza ele é necessário. Deixo aqui a provocação da receita líquida, que entendo fundamental desde já, mas temos que repensar o Simples no médio prazo. Né? Chega de abrir empresa para fraudar, nós temos que abrir empresa para prosperar. Esse tem que ser o principal objetivo dos brasileiros, esse tem que ser o principal objetivo daqueles que são sérios e querem pagar os tributos menores possíveis, mas de forma correta. É assim que nós enxergamos o país de uma melhor forma colocado. Muito obrigado.